noite, Ana Paula, Marcelo, Alberto, Pilar, tudo bem? Boa noite, Flávio. Só aguardar um momentinho, daqui a pouquinho a gente inicia, até dar esse tempo para o pessoal conseguir entrar na live. Boa noite para quem entrou agora. Só mais alguns minutinhos. Boa noite, Juliana. Lígia. Acho que o som tá bom, né? Parece, deu uma testada aqui. Ah, obrigado, Pilar. O som tá ótimo, né? Obrigado. Boa noite, Alexandre, tudo bem? Saudades da turminha de sexta-feira. Ah, legal. O pessoal tá dando feedback aqui que o som tá bom. Daqui a pouquinho então a gente inicia, tá? Só esperar mais uns minutinhos. Quem quiser acompanhar com o Evangelho, a gente vai estar no capítulo 17, Sede Perfeitos,
O item 10, o homem no mundo. Como é um item comprido, nós vamos fazer os 3 primeiros parágrafos. Tá? É um item comprido que traz muita reflexão, principalmente na atual situação, né, que nós estamos experimentando. Então, a equipe responsável pelo Evangelho, né, da nossa casa, definiu para a gente dividir esse item em 2 semanas, porque traz bastante reflexão, né? E ele é um item assim bastante completo para os dias de hoje, para aquilo que nós estamos vivenciando, experiência da pandemia, as dificuldades aí no Brasil, né? E no mundo, dificuldades de relacionamento. É importante esse item para nós. Kelly, é isso? Está perguntando quando os centros espíritas vão voltar a abrir as portas. Só Deus sabe. É que enquanto tiver essas restrições aí, ainda vai demorar um pouquinho, né, até poder liberar. Mas a gente vai avisando, né? Mas estamos com os trabalhos, né, de modo virtual, aproveitando a tecnologia. Então temos não só os evangelhos, mas temos também as palestras, as lives, né, das palestras. Então praticamente tem trabalho todos os dias, virtual. Mas se Deus quiser, logo logo a gente volta, né? Contato humano faz falta para nós. Mas são as experiências que precisamos passar. Por outro lado, né, as lives têm ajudado principalmente aqueles que têm dificuldade, né, os mais velhos, ou aqueles que têm dificuldade física para ir até a casa espírita, ou a distância, né? Então, tem ajudado, né, essas pessoas participarem, né, das reflexões, das palestras de estudo, dos evangelhos. Então, também tem ajudado bastante pessoas, né? Então, estamos aprendendo a trabalhar com essa ferramenta maravilhosa, né, que atinge muitas pessoas, né, mesmo na distância, né? Eu mesmo tenho amigos meus de São Paulo, de outros lugares que estão acompanhando, né, estão achando ótimos, né, porque até então não conheciam, né, nem a doutrina espírita, então estão aproveitando. Então, tem esse lado bom, né? Sim, os que moram longe, filha. Tem as dificuldades de ir até a casa espírita, né? Mas que bom. Ah, Ju de Itapeva. Ei, Ju, tudo bem?
conseguir, acho que começo desse ano não vai ter, né? Vamos ver o ano que vem. Mas, de repente, quem sabe uma começo virtual, né, Juliana? Bom, deu o horário aqui, vamos iniciar então. Primeiro agradecendo, né, a todos, e também agradecendo a nossa casa, irmã Francisca, né, que disponibiliza esse momento para nós, darmos sequência, né, nas reflexões sobre o Evangelho, e que nos ajuda, né, a nos equilibrar nesse momento, né, dessa nova experiência que estamos passando, a grande maioria de nós, e para ajudando a gente se manter sintonizado, né, com Jesus, com os amigos espirituais do bem, com Deus, mantermos equilibrados para a gente conseguir enfrentar, né? Então, que a gente possa então fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso querido Mestre, e agradecendo por mais essa oportunidade do estudo do Evangelho, que as reflexões de hoje possam tocar a nossa intimidade, nos ajudar a nos melhorarmos como espírito, a nos ensinar o caminho até o Pai, agradecendo também aos amigos espirituais, aos mentores, aos nossos mentores em especial, aos mentores da nossa casa, que estão conosco, sustentando a todos. Sabemos que no mundo espiritual não há distância, então eles estão junto conosco, ligados no pensamento e nos corações, que possamos ter a confiança e a fé. Obrigado, queridos amigos, por estarem conosco. Obrigado, querido Jesus, por essa grande oportunidade de reflexão do seu Evangelho. Obrigado, querido Pai, pela oportunidade dessa encarnação, nessa encarnação onde estamos na doutrina espírita, que nos acolhe, que nos consola, que nos esclarece e que nos ajuda no caminho do bem. Obrigado mais uma vez, fiquem conosco agora e sempre, que assim seja. Então, nós estamos no item 10, né, o homem no mundo, capítulo 17, sede perfeitos. Então, nós vamos fazer os 3 primeiros parágrafos. Então, o item começa assim. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não consintais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-nos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade, em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades, e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos e naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e uma aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. Tem bastante reflexão para nós. E aí, para a gente poder iniciar essa reflexão, tem uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, que eu pensei aqui
no estudo que nós fazemos preparatório. Então ele fala assim, né, Dr. Bezerra, nos reunirmos sob o olhar do Senhor. Não é só um preparo no momento de oração propriamente dita. É o exercício de pureza nos corações através dos bons pensamentos e sentimentos no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Olha que importante, né? Então, ele está falando aqui da questão da pureza de coração, através dos bons pensamentos e também os nossos sentimentos. E aí ele complementa aqui, mas a oração será sempre o clima para o mais seguro entendimento espiritual. A oração e a paz nos enriquecem de novas esperanças, né, que o Dr. Bezerra nos coloca. Então, aqui ele está dando uma colocação aqui para nós, uma forma de nós podermos estarmos em prece. Estarmos em prece não significa a gente se recolher, né, em um determinado lugar, isolado, e entrar em prece conosco mesmo, só ali com Deus, né, fazendo a ligação com Deus. Aqui, quando ele fala de sentimento, de pensamento, de ações, nós podemos estar com o pensamento em prece nesse momento, mesmo quando nós estamos nos relacionando com o outro. Nos momentos de trabalho, nos momentos do dia a dia. Então, a sintonia. Muitas vezes a gente pode fazer a sintonia não só através de uma prece tradicional, no pensamento ali, naquele momento, sem que as pessoas percebam, mas também através de uma música edificante, uma música que eleva o pensamento, também ajuda bastante. Então ele está colocando isso. E por que Bezerra coloca, né? Porque não é fácil a gente, no mundo de provas e expiações, nós vivenciarmos os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Evangelho. Assim, a gente ainda tem muitos irmãos que ainda não despertaram, mesmo nós, em muitas situações também, nós vacilamos, ainda nos encontramos no automatismo, e não nos atentamos que podemos estar nesse mundo, mas cumprindo, seguindo os ensinamentos do Cristo. Se o Cristo veio como modelo e veio na Terra sem, vamos dizer assim, Jesus como Espírito não tinha necessidade de vir. Mas ele veio por quê? Porque ele nos governa, né? Ele é responsável pelo nosso planeta, ele que está no comando, e através da experiência e de todas as construções de um espírito puro, que Jesus veio dar o exemplo, o modelo para nós. Né? Ele é o modelo que a gente deve seguir. E o Evangelho é o código que ele nos traz. Então, quanto mais eu me esforço em vivenciar nesse mundo, né? Estar nesse mundo, através e tentando colocar em prática e colocando, muitas vezes, conseguindo colocar em prática os ensinamentos do Cristo, eu consigo estar alinhado com as leis de Deus e, ao mesmo tempo, estar no mundo de provas e expiações, que é ainda um mundo muito imperfeito. A gente tem deparado com situações difíceis, né? As pessoas, né? Reagindo a esse momento de dificuldade, cada um de uma forma diferente, né? E então a gente precisa entender que cada espírito tem seu tempo de compreensão, tem as suas dificuldades do olhar, e nós espíritas que temos já um esclarecimento maior que a doutrina nos traz, nos mostrando a vida espiritual, que nós somos espíritos imortais, que tudo continua depois da morte do corpo físico. Também nos mostra que nós vivenciamos muitas experiências anteriores, muitas encarnações, e tudo que acontece tem um motivo, tem uma causa. Então, ou essa causa pode ser desta encarnação, ou pode ser encarnações passadas. E, ao mesmo tempo, também nós temos um planejamento reencarnatório, né? Então, antes da gente encarnar aqui na Terra, nós participamos praticamente, grande maioria de nós, diretamente nesse planejamento.
da nossa reencarnação. E é importante a gente entender que nós não estamos nessa época aqui encarnado à toa. Existe um motivo, nós temos a necessidade de passar por essa experiência difícil, não é uma experiência fácil, mas todos nós estamos preparados para isso. Nós viemos preparados. E nós espíritas temos, vamos dizer assim, o dever de mostrar, dizer, dar o exemplo para os nossos irmãos de outras crenças, outras religiões, que ainda não têm esse entendimento da questão da vida do espírito. Claro que a gente não vai impor. Como é que a gente faz isso? É dando um exemplo. Então, dando exemplo, o que é? Confiando em Deus, confiando em Jesus que está no leme, mesmo nós estando em toda essa dificuldade. Então, nós precisamos dar o testemunho. O espírita, com esse esclarecimento mais amplo, é um dever nós darmos o testemunho como cristãos. E confiar em Jesus, confiar em Deus, que está tudo certo. Né? E tudo que acontecer, que aparentemente pode ser uma dificuldade, uma coisa ruim, aparentemente aos olhos, aos nossos olhos, como homens encarnados aqui, né, como corpo, pode aparentar ser uma desgraça, vamos dizer assim, né? E no fundo não é. Na verdade, é uma grande oportunidade de aprendizado para nós espíritos, porque nós vamos levar essa experiência para a eternidade. E muitos espíritos superiores que estão nos auxiliando, alguns encarnados já entre nós, outros ainda trabalhando na esfera espiritual, nos dando apoio nesse momento, são espíritos experientes, espíritos que já passaram por isso, já estão numa condição melhores que nós, né, numa condição mais superior, uma condição feliz, vamos dizer assim, muitos até na condição já na pureza também. E importante a gente entender que eles passaram por essa experiência também em outras situações, ou no nosso planeta lá no passado, que nós já tivemos outros momentos muito semelhantes a esse, porém hoje com um recurso maior, tanto da medicina, da ciência, que já está mais desenvolvida, também nas questões materiais também, melhor do que lá no passado, que nós não tínhamos recurso, né? A gente vê, por exemplo, recurso da tecnologia virtual, né? Então a gente se comunica hoje com o outro lado do mundo, né? Então os cientistas estão se comunicando justamente aproveitando essa tecnologia, então a resposta é muito mais rápida. Então esses processos na busca pela cura ou da prevenção com essa questão virtual é muito mais acelerado que no passado. Então nós temos condições melhores de vivenciar essa experiência do que muitos deles que vivenciaram vamos dizer assim, numa época muito mais difícil, muito mais restrita, com muita dificuldade. Então, e não é fácil a gente viver no mundo de provas e expiações, principalmente quando a gente decide mudar a rota, que a gente decide realmente vivenciar os ensinamentos do Cristo. Nós vamos ser questionados, muitas vezes os nossos irmãos não vão nos compreender e nós vamos ter dificuldades, muitas vezes, de relacionamento por causa disso. E aí, muitas vezes, nós vamos precisar dar o testemunho, né? O testemunho, muitas vezes, do calar, muitas vezes de fazer uma prece para aquele que a gente sente até um desafeto, que não é fácil para nós, nessa condição ainda evolutiva que nós estamos, não é uma coisa simples. Então, nós precisamos usar esses recursos para poder estar nesse momento. E mesmo assim, vivenciarmos as coisas desse mundo. Então, nós estamos aqui também para vivenciar.
Então, com as coisas da matéria, sabermos ter discernimento, né, de dosarmos o excesso, estarmos nos relacionando com outras pessoas que não pensam da mesma forma que nós, mas tudo isso faz parte, tudo isso é um aprendizado que precisamos fazer, porque quanto mais nós nos elevamos, vamos dizer assim, nós vamos assumir novas tarefas, tarefas mais complicadas, que é o caso desses espíritos superiores. Eles assumem tarefas muito mais complicadas, por exemplo, que nem nós, que estamos na casa espírita, por exemplo, né? Na esfera material. Então, são trabalhos, assim, difíceis, e para isso tem que ter experiência. Então, eles têm essa experiência, vivenciaram, para poder nos ajudar. O Cristo também. Então, o Cristo, ele é o nosso guia. Então, ele teve toda essa experiência, então ele sabe todos os caminhos. Por isso que ele, ao olhar para nós, ele já sabia o que estava se passando, né? Até sentindo a nossa própria vibração. E quanto mais a gente se elevar, quanto mais a gente for evoluindo, vai ser dessa forma, né, que nós vamos sentir o outro, né? Muito mais pela vibração, muito mais pelo sentimento, do que vamos dizer assim, pela materialidade, né? Então é importante isso. Também o Chico, no Evangelho de Chico, que é o item 1 desse livro, a prece, ele fala assim: a prece para o homem deve ser uma fonte de inspiração para o trabalho. Ele deve procurar na oração as forças para agir, porque sem dúvida a fé sem obras, no dizer de Emmanuel, não passa de uma flor artificial sobre a mesa, né? Então, nesse livro do Evangelho do Chico, Emmanuel traz essa lição, a prece. E aí, também, Emmanuel nos traz no livro Religião dos Espíritos, a pureza. É bom, se quem tiver esse livro, dar uma olhada, que eu estava vendo que esse item 11, a pureza, é muito bom para a gente poder refletir, né? Então, vou só dizer porque é muito longo, então eu vou dizer algumas coisas que eu pensei que eu achei bastante interessante para a gente compartilhar aqui. Então, ele fala assim: o sentimento de pureza é uma necessidade da realização plena da comunhão com Deus. Por isso que o Cristo falou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, esse ver a Deus, sentir Deus na plenitude como Jesus sente, nós só vamos entender quando nós chegarmos nessa condição. O sentimento de Jesus, né, em relação a Deus nele, é o sentimento de pureza que Jesus nos trouxe nessa bem-aventurança. Por isso que ele fala, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque só com a pureza nós vamos ter condições de entender, na verdade nem de entender, de compreender o que é Deus, o que é esse sentimento de Deus conosco. E aí ele coloca assim: pureza de coração é dar um novo brilho ao coração, sublimando os impulsos, aqui é o nosso automatismo, renovando atitudes. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, aqui ele fala de postura, nas concepções, melhorando sempre as suas qualidades, refletindo nas ações e nos pensamentos. Então é importante eu sempre estar em reflexão das minhas ações e dos meus pensamentos. Uma coisa importante que a gente pode se trabalhar e nos ajuda muito, nós normalmente trazemos as nossas sensações doentes. Não são muitas para a gente trazer para trabalhar, normalmente uma, duas, às vezes três, são exceções aí que trazem três para trabalhar, mas assim, uma ou duas no máximo, que predominam. Não é que a gente não tenha as outras dificuldades, mas é que nessa encarnação a gente traz aquela que está mais nos incomodando, que está mais, vamos dizer assim, impedindo o nosso avanço espiritual, né, moral. E está nos incomodando no plano espiritual, e a gente traz para trabalhar nessa encarnação. Então é importante que o pensamento nos direciona. Os espíritos nos trazem a questão do pensamento característico.
né? Então, vou dar um exemplo de um pensamento característico. Por exemplo, olha, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Comigo nunca dá certo. Né? Então, pensamentos relacionados a isso. Isso é um exemplo. Outro pensamento característico. Eu sou melhor que o outro. Eu sei, eu conheço, eu sei mais. Também é um pensamento característico. Então, esses são sinais que a gente precisa prestar atenção, porque normalmente a dificuldade nossa está ligada num pensamento. Então, muitas vezes o medo, a insegurança. Então, é importante a gente detectar quando eu estou em desequilíbrio, em aflição, qual é o pensamento que vem na minha mente? Isso os espíritos denominam como pensamento característico. E isso precisa ser trabalhado, né? E ele dá o sinal da dificuldade, né? Que normalmente a gente está vibrando ali e é o momento da gente trabalhar. Então é importante, por isso que ele coloca aqui a questão da pureza, né? Associando a isso, então a gente precisa ver o pensamento impuro que nós trazemos. Porque são vícios mentais que nós precisamos quebrar. E são vícios de muitas encarnações. Por isso que não é fácil você quebrar um pensamento difícil, né, desses pensamentos característicos difíceis, que a gente traz de muitas encarnações. Então a gente precisa quebrar isso. A gente precisa mudar. E a única forma de mudar é a gente nos relacionando com os outros, porque o outro desperta esse sentimento, essa sensação, não sentimento, essa sensação doente, desperta esse pensamento doente em nós, e aí eu preciso mudar, trabalhar para mudar. Por quê? Porque aí eu começo a detectar aquilo que eu preciso modificar em mim. E aí eu também busco aquilo que eu preciso construir. Né? Então, a virtude que está ligada a essa dificuldade, que seria ao contrário dessa dificuldade que eu possuo. Então, é importante nós estarmos cientes e prestando atenção em nossos pensamentos constantemente, porque ele dá o sinal para nós. Então, tem também a questão do sentimento, que o André Luiz nos fala assim, em nossas relações com o Senhor, como nossos semelhantes, com os nossos semelhantes, com a vida e com a natureza, é importante lembrar que a nossa própria alma é quem produz os modelos sutis que nos orientam às atividades de cada dia. Então, vem de dentro para fora. Sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. O sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então, vê como está tudo ligado. Sentimento elevado gera pensamento elevado. Se o meu pensamento não está elevado, significa que o meu sentimento não é elevado. Então, eu preciso identificar o que passa no meu pensamento, qual é essa dificuldade que está impedindo que eu tenha sentimentos mais elevados. E aí vai gerar o pensamento elevado, né? E esse pensamento elevado é que vai garantir, olha, ele não fala nem que, né, ele fala que vai garantir a elevação da nossa existência. Esse André Luiz que nos traz. Então, é importante. E aí, o Espírito Protetor nos fala, né? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração. Um sentimento de piedade. Como é que está meu sentimento de piedade nessa dificuldade que nós estamos passando em relação à pandemia? Tanto aqueles que estão passando pela doença, tanto aqueles que estão trabalhando, né, no risco, na linha de frente, no risco de contaminação, aqueles que têm os familiares também, né, que são ligados ali, que também está no risco, aqueles que trabalham contra, né, que têm uma visão equivocada disto,
e aí se trabalha no equívoco, né, trazendo mais dificuldades ainda. Então, como é que é meu sentimento em relação a isso? Então, vou dizer por mim, eu tenho dificuldade nesse campo. Então, muitas vezes eu vejo situações que eu não concordo, até por coerência com a questão da doutrina espírita, com os ensinamentos do Cristo, mas eu ainda não tenho construído em mim um sentimento estruturado ao ponto de ter uma compreensão absoluta, vamos dizer assim, como Cristo, né, ou como os espíritos superiores, de ver aquela situação, não me desequilibrar com aquilo, né? Não digo nem de falar, né, de comentar, nada, mas assim, dentro de mim. Então, quando eu vejo determinadas situações, isso ainda me desequilibra. Então, eu preciso buscar isso. O que eu preciso construir em mim para que essa situação ou outro, mesmo estando no equívoco, não desequilibre dentro de mim. Então eu preciso buscar isso. Então aí tá ligado, né? Já eu estou num trabalho íntimo também bastante aprofundado. Então questões de dificuldade, eu sou um espírito extremamente competitivo, então antes entrava numa discussão, não queria perder a discussão de jeito nenhum, né, naquela minha razão. Isso é característica que eu trago, né, de competição, então o tempo todo competindo. Graças a Deus, hoje eu estou conseguindo lidar muito bem com isso. E isso, né, você ser competitivo, você gera fanatismo, né, e isso é desequilíbrio. Né? Mesmo que esteja alinhado, vamos dizer, com a verdade, mas como é que eu coloco essa verdade? Eu quero impor essa verdade ou eu dou o exemplo dela? Então, muitas vezes eu quero impor e ainda não tenho condição de dar o exemplo. Então, mas eu preciso dar o exemplo. É essa forma que Jesus nos traz, nós cristãos, de como nós temos que ensinar o Evangelho. A palavra é extremamente importante, a palavra ela vem carregada de vibração, ela ajuda, mas eu também preciso ter a postura, né, perante aos meus irmãos para poder dar o exemplo e esse exemplo ser forte, ser vibrante, no, ser uma vibração de luz, né, ser um exemplo de luz, como Cristo nos deu e nos dá até hoje. Então, é importante eu estar alinhado com isso, né? Então, outra coisa também que aqui fala, que eu achei importante, que também o Emmanuel nos traz, se realmente nos dispomos à aceitação dos ensinamentos do Divino Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os nossos opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. Porque Jesus é bondade. Todos os ensinamentos de Jesus é bondade. Então, tudo que não está em alinho com os ensinamentos do Cristo não é cristão. Nós, cristãos, precisamos ter cuidado daquilo que a gente fala, daquilo que a gente põe para fora. Precisamos ter cuidado da nossa postura, ter cuidado daquilo que a gente posta nas redes sociais, daquilo que a gente fala nas redes sociais, no meio que nós vivemos. Nós precisamos ter cuidado. Antes de fazer, nós precisamos fazer a pergunta: o que o Cristo faria nesse momento? Ele postaria essa notícia, ou ele dava sequência para frente, ou não? Isso não significa você ser ausente de opinião, né, das coisas que muitas vezes precisamos lutar, mas a forma como eu faço, ela é agressiva ou não? É informativa, de uma forma coerente, de uma forma de postura cristã, ou ela é agressiva, ou ela é competitiva, ou ela vem da minha razão, não da razão do Cristo? Então, eu preciso ter esse discernimento e eu preciso pensar e refletir antes de fazer. Porque assim, senão nós continuamos ainda sendo hipócritas.
dizendo que somos cristãos, mas não seguimos os ensinamentos do Cristo. Falamos as lições do Cristo, mas não fazemos. Então, que moral que nós temos de recriminar o outro que não faz, se eu mesmo não faço? Então, nós temos que ter esse cuidado. E aí que é o detalhe. Nós podemos ser cristãos, podemos seguir os ensinamentos do Cristo, vivendo num mundo de provas e expiações. O Cristo veio e viveu. E não importa, nós não podemos nos importar com as consequências disso. Se nós vamos ser, vamos dizer assim, criticados, julgados, não. Nós precisamos estar alinhados com a nossa consciência de espíritas cristãos. Se isso está nos ensinamentos do Kardec, dentro da doutrina, da coerência da doutrina espírita. Porque senão, o que acontece? Fica um vazio. Eu aprendo, jogo no meu intelecto, mas não trago para o coração, para o sentimento. E aí não adianta nada. Nós já fizemos muito isso, nós que estamos na doutrina espírita, já fizemos muito isso. Muito. E muitos espíritas desencarnam e vão lá para o Hospital Esperança, no plano espiritual, para ser acolhido como espírita falido. Por quê? Porque sabia, né, do que precisava ser feito, falava, estudava, mas não colocava em prática. Então, nós precisamos ter consciência disso, que nós temos uma responsabilidade maior por ter um conhecimento mais amplo, mais aberto do que os nossos irmãos em outras religiões ou em outras crenças. Então, nós temos a convicção que nós reencarnamos, que nós vamos continuar e vamos voltar para a pátria espiritual. Isso é a convicção da doutrina espírita. É a convicção dos ensinamentos do cristianismo, do que o Cristo nos falou. Que a doutrina espírita deve ser o consolador prometido do Cristo. Nós estamos consolando os nossos irmãos? Nós estamos nos consolando? Porque muitas vezes eu não aceito em mim. Eu me revolto, eu não aceito, ou eu entro no medo, numa insegurança. O espírita é assim, eu sei que não é fácil, mas o espírita não pode ter medo de morrer. Não pode ter medo de morrer, o espírita. Porque sabe que tudo continua, que nós sabemos que no plano espiritual, os entes queridos dessa encarnação, que já foram na nossa frente, que já retornaram, vão estar lá. Entes queridos de outras encarnações estão lá. Muitos amigos. Imagina, quantas encarnações nós já tivemos? Mais de 1000. Quantos amigos nós já fizemos? Não só nesse momento que nós estamos encarnados, nós temos amigos. Nós temos amigos na esfera espiritual. Muitos amigos. Temos amigos bons e amigos ruins. Mas temos muitos amigos. Então, assim, qual que é a minha preocupação? Né? Desencarnar. Minha família, de repente eu desencarno, minha família vai ficar sozinha, pode ficar na dificuldade. Cadê a fé em Deus? Se Deus é amor. Se Deus é amor, Ele vai cuidar da minha família. Agora, será que o meu medo é eu retornar porque a minha consciência está me acusando de dificuldades que eu ainda possuo? E aí eu tenho medo de enfrentá-las no plano espiritual? Será que é isso? Agora, se for isso, ótimo, está mexendo com você, está despertando. É começar a trabalhar. É começar a modificar. Porque quando nós fazemos isso, mesmo que a gente não construa ainda o sentimento que precisamos fazer na sua plenitude, as virtudes que precisamos construir, mas já caminhei, então eu retorno melhor para lá. Com conquistas.
Então isso que é importante, nós não precisamos temer a questão da morte física, temer uma consequência ruim. Eu sei que estamos fixos, que viemos de outras crenças, ou dessa própria encarnação, encarnações passadas, da questão, né, de embutiram na nossa mente a questão do inferno, que nós vamos queimar no inferno. Não existe isso. A doutrina espírita nos esclarece que não existe. Aí o espírita só mudou. Ah, não é inferno, agora é umbral. Né? Só mudamos de nome. Não, umbral é estado do espírito. Se você está com o pensamento alinhado, com o pensamento no esforço, no bem, você não vai para o umbral. Você só vai para o umbral se você estiver no apego na materialidade. O que é apego na materialidade? Apego a sentimentos doentes. Porque a sintonia vai fazer com que você vá para lá. Então, quando eu faço esforço de mudança de pensamento, de vibração, de sintonia, eu vou para outro lugar. Quando André Luiz muda o pensamento dele, quando ele estava no umbral, que ele começa a vibrar diferente, vibra a humildade de reconhecer que, né, que ele estava em dificuldade e pede ajuda, a ajuda está o tempo todo do lado dele. O problema é que ele não abriu para receber ajuda. Mas quando ele faz isso, o socorro vem de imediato. E no mesmo momento ele é recolhido de imediato e levado para o nosso lar, para ser tratado. Então, assim, se nós temos ideais no bem, se nós nos esforçamos a fazer o bem, se a gente tem a intenção, porque vale a intenção no bem, se a gente trabalha para deixar o nosso coração, o nosso pensamento puro, independente do que aconteça conosco, que eu vou, para onde que eu vou do outro lado? Quem que vai me receber do outro lado? Espíritos que têm a mesma sintonia com essas construções. Então, é importante a gente ter essa convicção e a fé nisso. Isso é razão. A doutrina espírita nos traz muita razão. Isso é razão. Pô, se eu estou no esforço de fazer o bem, se a minha intenção é fazer o bem, eu vou para lugar ruim? Onde está a razão disso? Aí Deus seria injusto. Mas não, Deus é justo, não tem falha. Não tem falha. É que a gente sabe que muitas coisas a gente precisa consertar. Mas Jesus nos falou que o amor cobre a multidão de pecados. Eu posso. Como é que eu faço para me realinhar com a lei divina? O bem. Amando o próximo. Amando aquilo que eu faço. Tudo que eu vou fazer é fazer colocando o amor e dando o melhor de mim. Dentro do mundo de provas e expiações. É muito mais meritório. Porque a gente amar num mundo feliz é fácil, porque nós já tem isso em construção, já está muito mais estruturado em nós. Agora, a gente amar no mundo de provas e expiações é muito mais difícil. Quando a gente consegue verdadeiramente amar e ter sentimentos nobres, sentimentos bons, tem grande mérito. O mérito é muito grande. E nós precisamos confiar nisso, no bem. E nós temos que ter a convicção, né, que é o pilar da doutrina espírita, é a fé na vida futura. Nós temos que ter essa fé. Se eu estou no caminho, dentro do caminho do bem, me esforçando, qual que é o resultado disso? Para que eu vou ter medo? Né? E se eu desencarnar, por exemplo? De repente, pode ser um bem para mim eu desencarnar. Pode ser um bem. Porque Deus pode estar me poupando ainda vivenciar no mundo de provas, expiações e dificuldades. Muitas vezes a gente perde entes queridos novos, né? Jovens, criança. Será que aquele espírito precisava passar por todas essas dificuldades que nós passamos? E aí muita gente se apega naquele, né? Que a gente não quer que vá embora, né, que retorne, aquele que retorne para o plano espiritual. Será que nós não estamos sendo egoístas ao ponto de segurar um ente querido nosso aqui por capricho, porque eu não quero, entre aspas, sofrer? E o sofrimento do outro, será que não é melhor para ele voltar para lá?
sair muitas vezes de um sofrimento, de uma doença grave. Claro que a gente tem que lutar o tempo todo, os recursos estão aí. Tudo isso está aí para ser usado. Foi permitido por Deus. E vem do plano espiritual tudo isso. Nós temos que usar todos os recursos, mas eu não posso me revoltar. Eu não posso temer, eu não posso ter medo de eu passar por essa situação. Porque eu sou um espírito. Eu sou um espírito eterno. Então eu continuo, meus entes queridos continuam. Nada morre, nada acaba. A não ser as coisas materiais. O que fica aqui, as coisas materiais, até o nosso corpo fica aqui. Mas o nosso corpo espiritual e nós espíritos vamos para o mundo espiritual. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? E aí, o que esta lição nos convida a exercitar? Qual o parágrafo dessa lição que mais te tocou e por quê? O que diz na minha intimidade essa fala de Jesus? Vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão para depois fazer a tua oferta a Deus. Né? O que diz essa frase? Relacionamento. Como é que estão meus relacionamentos? Como é que está meu pensamento nesses relacionamentos? Se está em desalinho, vai e alinha. Alinha. Se você não tem a oportunidade de alinhar pessoalmente, falando, perdoando ou se alinhar com a pessoa, não tem problema. Se alinhe no pensamento, na sua vibração. Já é um grande começo, é um grande caminhar. Bom, o horário a gente já está quase estourando aí. Então eu vou pôr novamente uma música para nós. Nós temos trabalhadores que está na nossa sala, que são trabalhadores passistas. Esses trabalhadores passistas já estão preparados, pedir para eles já se prepararem, porque eles vão dar o passe à distância em todos nós. São os médios, né, passistas da nossa casa, uma equipe espiritual também junto com eles. Então que a gente possa estar concentrado, pedindo já para eles já se prepararem para isso, e eu vou estar conduzindo o passe à distância para todos nós recebermos, tá bom? Então eu vou colocar a musiquinha aqui para a gente harmonizar, tá bem equilibrado para poder receber essas energias. Então que a gente possa fechar os nossos olhos, confiando na espiritualidade, trabalhadores do Cristo, que já estão nos assistindo, que sabem da nossa necessidade de momento, que possamos confiar em Jesus, nessa conexão, que esses amigos espirituais, esses mentores do bem, possam envolver os médiuns passistas, para que possamos receber as energias trazidas pela equipe espiritual a nós, recolhidas desse médiuns, no trabalho de doação, na oportunidade do trabalho no bem, que eles também possam sentir as energias do bem, desses amigos espirituais, que possamos estar com o nosso pensamento alinhado com Jesus, com Deus nosso Pai, sentindo a música, sentindo também em nosso pensamento a natureza, uma paisagem bela que nos marcou, que nos marca, para que Deus possa nos alcançar na sua plenitude. Obrigada, queridos amigos espirituais, queridos mentores,
por essa oportunidade de receber essas energias, e que nesse momento também possamos também doar um pouquinho de nós, que a equipe espiritual possa levar essas nossas melhores vibrações aos nossos irmãos necessitados, encarnados e desencarnados, aos locais de maior necessidade. Que esses nossos irmãos possam entrar em equilíbrio, em paz, em harmonia com Deus, sentindo as nossas vibrações. Que possamos sentir a alegria de servir ao nosso querido Jesus nesse trabalho grandioso. Obrigado a Jesus por essa oportunidade de aprendizado, mesmo fisicamente estamos à distância entre nós, mas que possamos sentir as vibrações de cada um. Obrigado, queridos mentores espirituais, por esse amparo, por essas energias recebidas, por essas doações sublimes. Em especial, agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, por essa grande oportunidade. Dessa oportunidade de termos a doutrina espírita que nos esclarece, que nos consola, que dá a direção do caminho de luz. Agradecendo a oportunidade de estarmos ligados a essa casa querida, que nos ajuda tanto na esfera material, mas também na esfera espiritual, que nos acolhe durante o sono do corpo físico. Obrigado, querido Pai, por estarmos encarnados, vivenciando essas experiências que vai nos dar a estrutura devida para que possamos continuar caminhando na conquista da felicidade verdadeira. Obrigado mais uma vez pelo seu amor, Pai. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, obrigado, amigos. Que Deus e Jesus possa nos iluminar. E a maioria acho que vai ter aula aí, né? Boa aula para todos aí, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. E boas reflexões.